Gálatas capítulo 4, a partir do verso 21 até o verso 31, que diz assim a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 4, verso 21 diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. E o que se entende por alegoria, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerando filhos, para a servidão que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dá à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguiu o que era gerado segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Senhor amado, a tua palavra foi lida, aplique em nossos corações, abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podia sentar, irmãos? Essa alegoria, essa parábola que Paulo faz aqui, é para ensinar sobre o conceito da graça e da lei. Quando você começa a ler esse versículo 21, se você não prestar atenção, você não vai entender. Porque Paulo aqui, ele faz primeiro um apelo direto aos leitores, e para nós hoje também. E ele faz uma pergunta, que começa nesse texto aqui: dizei-me vós. Olha, não é Paulo que está pregando, ele não é o apóstolo? Mas digam para mim vocês. Aí ele vai explicar o motivo da indagação dele. Dizei-me, Paulo está perguntando, como avaliar a situação? Vocês não estão entendendo a graça e a lei. Foi pregado o Evangelho, você vê no capítulo 3, que Paulo fala assim: olha, admiro muito que vocês estão deixando o Evangelho do Espírito para voltar às obras da carne. Então Paulo aqui, ele faz essa pergunta aqui: como avaliar a situação? Se vocês estão deixando o Evangelho da graça, o Evangelho do Espírito, e ele pergunta assim, ó, no capítulo 3, assim, ó, vocês começaram no Espírito, quer terminar na carne? Irmãos, culto é pentecostal. A igreja é pentecostal porque nasceu no Pentecostes. Nós estamos na época da graça, a época da ação do Espírito Santo. No culto tem que ter profecia, revelação, visão, línguas, tudo isso faz parte do culto. E a igreja da Galácia estava querendo voltar às tradições judaicas. E os irmãos sabem, irmãos, que nós estamos numa campanha forte, a partir do dia 18 de fevereiro, do próximo mês, dia 18 e 19, o Crono do Avivamento, já está agendado os 2 pregadores, dia 18 e 19 de março, também é um sábado e domingo, também vamos ter pregador de avivamento, que nós queremos, irmãos, não continuar na mesmice da letra, mas sim voltarmos à origem da igreja espiritual. Como é gostoso um culto espiritual, aquele culto que você não sente a presença de Deus, você sai da igreja cansado,
Você sai da igreja cansado, enfadado, sabe por que você não sente a presença dele? Então Paulo pergunta aqui para eles aqui, ó, dizei-me vós, eu quero saber de vocês, começaram tão bem no Espírito, agora não estão entendendo nem a graça e nem a lei, estão confundindo tudo. Irmãos, o que eu quero aprender com isso, com os irmãos? Irmãos, não é fácil tirar da mente das pessoas cultura e conceitos errados, que a maioria dos cristãos aqui vinham de tradições, outros eram judeus, e cada um tinha seus conceitos. Então conceitos e culturas, irmãos, que está na mente da pessoa, é difícil tirar, só quem tira é o Espírito Santo. Não são tradições, não são ideologias, não são filosofias, somente o Espírito Santo através da palavra aplicada. A palavra é que limpa a nossa consciência, como Paulo chega a falar sobre isso aqui, que nós agora estamos, né, e Hebreus também fala sobre isso, o Espírito da graça, o Espírito de Cristo, aplica o sangue de Cristo na nossa consciência, livrando das obras mortas para servir o Deus vivo. Então, Paulo pergunta aqui no verso 25, 21, o seguinte: aceitar as autoridades da imposição da lei, é isso que vocês querem? Vocês querem novamente, ó, dizer vós quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Vocês querem voltar à autoridade da imposição da lei? Matar pombinho, matar bezerro, matar novilha, sacrificar, é isso que vocês querem de novo? As pessoas estavam querendo voltar às tradições. O que está acontecendo com a igreja no século 21? Está voltando à igreja da Idade Média, a época das trevas, porque a igreja teve épocas terríveis, teve épocas, se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, existe uma enciclopédia da história da igreja, do Justo Gonzalez, são 11 volumes, e a era das trevas, que é a era terrível, a igreja sofreu muito, e hoje no século 21, a era das trevas está atuando de uma maneira, não é que está proibindo pregar o evangelho, pelo contrário, se tem liberdade de pregar o evangelho, mas da maneira que cada um quer pregar, não é como a Bíblia ensina, mas é como eu acho, como eu creio, como eu determino, não é como a Bíblia ensina. E aqui Paulo deixa bem claro uma coisa, ó, vocês querem voltar às tradições da lei, vocês querem voltar às tradições e costumes, vocês não estão entendendo nada, porque a lei trazia escravidão, os rudimentos eram escravidão para aquelas pessoas que cultuavam a Deus. A graça é diferente, irmãos. A graça, você cultua a Deus em espírito e em verdade, você tem liberdade de cultuar a Deus. Eu coloquei no grupo da igreja hoje, vocês chegaram a ver aquele irmão lá, aquele pastor lá né? Falou assim, ó, vocês aqui, vocês não sabem o que é fé. Fé é o que nós vivemos no nosso país. Os irmãos chegam domingo, eles vão para a igreja feliz da vida, leva o que pode, leva galinha, leva cenoura, leva feijão, leva o que eles têm para dar para Deus, e dar para Deus agradecer por mais uma semana que viveram, porque eles poderão alguém chegar, colocar um fuzil na cabeça dele e falar assim, nega Jesus senão morre, mas estão preparados, e quando acontece isso, o que foi que ele falou? Ele disse, Senhor Jesus, me recebe que eu estou indo para o Senhor. Firmeza na fé, consciência daquilo que nós somos. Aí Paulo vai discorrer sobre essa questão aqui. Eles estavam interpretando erroneamente a lei e a graça, eles não tinham discernimento do certo e do errado, nem de uma nem de outra. Irmãos, cochear em dois caminhos, Jesus falou assim, ó, ninguém pode servir a dois senhores, um dos dois vai ficar zangado, não pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a lei e a graça. Abraão teve 2 filhos, Ismael da serva e Isaque da Sara, verso 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Agora
Paulo fala assim, Isaac e Ismael pertencem a categorias diferentes. Os dois são filhos de Abraão, mas são de categorias diferentes. Um é filho da escrava, porque Abraão aceitou a sugestão da esposa, que não era o plano de Deus. Não era o plano de Deus. Então agora que Isaac e Ismael pertencem a categorias diferentes. E eu quero parar um pouco. Não existe cristão espiritual e cristão carnal. Se é cristão, é espiritual. Se é carnal, não é cristão. Vamos ser bem claro nisso. O cristão, ele é espiritual, porque ele nasceu da água e do Espírito. Então ele tem vida com Deus. Cristão carnal, isso aí não existe, irmãos. Existem as pessoas que não valorizam a vida espiritual. Aí é uma outra história. É cristão, mas como diz a rapaziada, tanto faz chover para baixo como chover para cima, está chovendo, está tudo certo. E não é assim não. Não é assim não. A vida espiritual tem que ser tratada com zelo, porque é o que Deus quer de cada um de nós. Então agora Paulo começa a mostrar aqui no versículo 23. Diz aqui, ó: todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Abraão aceitou a sugestão da esposa, teve um filho com a escrava, que gerou um problema para ele, que quando a própria esposa agora cai na realidade, despede a escrava com o filho. A Bíblia fala que aquilo doeu em Abraão, mas teve que mandar a escrava, a sua serva e o filho embora. As irmãos conhecem a história lá, que ela vai andando no deserto lá e começa a chorar, e aparece um anjo, fala: está aí a água, dá água para o menino, que o menino também vai ser a grande nação. Está aí o povo lá no Oriente Médio, que são descendentes de Ismael, são os árabes, são todo aquele povo lá do Oriente Médio. Então os filhos são diferentes. Paulo usa os dois como alegoria para fundamentar o seu ensino agora. Não existe também a igreja escrava e a igreja livre, como se tem uma teologia dispensacionalista aí. Existe as igrejas de Cristo são livres, faz o que quer. Opa, espera aí. Não é assim não, filho. A igreja tem norma, e quem colocou norma foi Jesus. Não foi nós que colocamos norma, quem colocou norma é Jesus. Mas nessa teologia nova dispensacionalista aí, a igreja da graça é livre. Eu faço o que eu quero, eu tenho liberdade para fazer, porque Deus dá liberdade, eu sou livre. Epa, devagarinho aí. Aí eles falam assim: a igreja da escrava tem normas, tem estatutos. Essa é a igreja da escrava. Negativo, negativo. Toda sociedade que existe no mundo tem que ter normas. Se não tiver normas, não é sociedade. Não é sociedade. Tem que ter normas. Então, essa alegoria, Paulo usa para fundamentar o seu ensino. Não era a posição social das respectivas mães. Não eram as mães que era culpada, mas a circunstância do seu nascimento. Porque Ismael nasceu do relacionamento não concedido por Deus. Deus simplesmente deixou a coisa rolar. Mas o que Deus tinha prometido para Abraão era um filho da sua esposa, que era o filho da promessa. Ismael nasceu segundo a carne, Isaac segundo a promessa de Deus. Deixa bem claro aqui no verso 23. Agora você vai ver aqui que Isaac nasceu, veja bem, Isaac nasceu por um planejamento de Deus. Deus planejou. Lembra quando Deus visitou Sara e Abraão? E Sara velha já, e Abraão velho. E o Senhor Jesus Cristo, lá naquela teofania, falou assim: daqui um ano eu vou voltar aqui, e a Sara vai ter um filho nos braços. A Bíblia fala que Sara estava escondida e riu. E o anjo do Senhor, na teofania, que era Jesus, perguntou assim: por que Sara riu? Não, eu não ri não, você riu porque eu vi. Meu irmão, a mulher escondida, e Jesus fala assim:
Você riu porque eu vi. Ninguém se esconde de Deus, irmãos. Lembra do irmão lá de São João Crimo lá? O hino que ele cantava. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém. Então, veja bem, Ismael nasceu no planejamento humano. Quem planejou foi a própria Sara. E levou para o marido e o marido aceitou a sugestão. Existe diferença entre o planejamento humano e o planejamento de Deus. O plano eterno de Deus é uma coisa, irmãos. O plano do ser humano tem que ser aprovado por Deus, para dar fruto, para dar resultado. Mas que eu aprendo aqui agora, do verso 24 ao verso 25. Porque o verso 24, para você entender essa alegoria agora, o que se entende por alegoria? Porque esses são os dois concertos. Um no Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é a Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Esse versículo 24 e 25, uma alegoria e dois concertos. Primeiro, essa alegoria era para ressaltar a relevância da circunstância entre os dois nascimentos. Essa alegoria traz o pleno significado histórico da salvação. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do espírito é espírito. Por isso importa nascer de novo. Nasceu, teve uma mãe, teve um pai, mas se não nascer pela fé agora na pessoa de Cristo, não adianta nada. Tem que nascer da carne e do espírito. Então essa alegoria é uma verdade espiritual para nós. Não adianta sermos filhos de crente, nós temos que ser cristãos. Não adianta nós irmos à igreja, temos que ser cristão. Então essa alegoria é uma escolha entre a lei e a promessa, como está aqui o verso 25. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Paulo faz uma associação entre Agar e aqueles que vivem sob a lei. O judeu está lá, no muro da lamentação lá, exclamando, mas eles estão sob a lei, esperando o Messias. E a igreja já é o corpo do Messias, que é o cabeça da igreja. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença. Aí você pega uma teologia distorcida. Não, a igreja livre faz o que quer. A igreja escrava tem lei. Pastor proíbe isso, pastor não proíbe nada, o que proíbe é a Bíblia. Para mim, meu amigo, cada um faz o que quer, só que eu não ensino isso não. Faço o que a Bíblia manda, pronto, está tudo certo. Só fazer o que a Bíblia manda, está tudo certo. Certo? Agora o que eu aprendo mais aqui agora no versículo 26? Mas Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos. Agora Paulo fala assim, olha, a diferença para vocês entenderem da Jerusalém terrena para a Jerusalém celestial, diferença entre o que é terreno e o que é celestial, que na lei eles não entendiam, e nem o mundo entende o que é terreno e o que é espiritual. As pessoas não entendem. Mas como que é isso? Lembra o caso lá do João capítulo 3, lá do doutor da lei, o Nicodemos? Como pode ser isso, Jesus? Posso eu, sendo velho, nascer de novo? Como eu vou entrar na barriga da minha mãe de novo? As pessoas que não nasceram de novo não entendem o novo nascimento. É uma loucura. É uma loucura. Para muita gente é loucura. Eu conheci uma pessoa que quando ele se converteu, as pessoas falavam assim, não, esse camarada deve ter tomado aqui desnorteia, porque existe, né, na peãozada tem gíria para tudo, né? Toma aqui, chora, porque encher a cara de cachaça ia chorar, outro encher a cara de cachaça ia cantar, tomou aqui canta, né? Tá alegre. Aí esse tomou aqui desnorteia, ficou desnorteado. Não, eu falei, não, agora que ele está certo. Mas como que pode? Camarada, até a semana passada aqui era um bandoleiro, agora é diferente por quê? Porque nasceu de novo.
é nova criatura, é nova vida. E não adianta você, se ele nasceu de novo realmente, não adianta. E as pessoas insistirem, porque aí os amigos, né? Os amigos, não falta amigo, olha, com convite, mais convite e oferece. Não, eu agora sou cristão, nasci de novo. A diferença entre as coisas celestiais e as terrenas só é entendida porque nasceu de novo. Então a Jerusalém terrena, ela é escrava, a Jerusalém celestial é livre. É livre em Cristo para fazer o querer de Cristo. É por isso que no capítulo 5, aqui verso 1, você vai entender: estais, pois, firmes na liberdade quando Cristo nos libertou, não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Não volte, não. Fica onde você está, nova criatura, nova vida, porque se voltar, irmãos, a coisa pega. A coisa pega. E Jesus falou sobre isso aqui, que o espírito imundo, quando sai de uma casa, sai andar por lugares áridos, ele fala: voltarei para minha casa, e acha ela varrida e adornada, ele volta e traz 7 pior do que ele. E o último estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então, o que nós aprendemos aqui? Diferença entre o que é terreno e o que é espiritual. O que mais aprendemos aqui? A Jerusalém terrena é humana, a Jerusalém celestial é espiritual. Quem nasceu da carne é carne, nasceu do espírito é espírito. Quem pertence à Jerusalém celestial é livre, não escravo. Ele é livre, não escravo das tradições de Satanás. Está liberto em Cristo. Aí é que eu vou entender a questão de liberdade sobre o pecado. Jesus liberta do pecado para não permanecer no pecado como escravo do pecado. Porque o cristão que nasceu de novo, o pecado não tem mais domínio sobre ele. Ele pode pecar involuntariamente, ele pode pecar por omissão, por comissão, involuntariamente, mas o pecado não tem domínio. Não obriga a pessoa a fazer aquilo. Para você entender essa questão do domínio do pecado, presta atenção numa coisa. Não, eu não sou alcoólatra, eu bebo socialmente. Mas eu tenho que beber uma no almoço, uma na janta. Tem que beber uma no almoço, uma na janta. Não, eu não sou viciado. Eu fumo um cigarro de manhã, depois eu fumo outro lá, né? Espera aí. Não, é viciado. Não tem negócio. É escravo. Quando Jesus liberta, meu amigo. Libertou, acabou. A pessoa não quer mais isso. Não tem mais necessidade disso. Não tem mais necessidade. Acabou. Então o que Paulo está ensinando aqui: quem pertence a Jerusalém celestial é livre e não escravo. Do que? Escravo do pecado. Não precisa mais ficar submisso a um monte de ritual, porque ele é livre, está liberto do pecado, liberto de tudo. O que mais eu aprendo aqui? Os cristãos vivem neste mundo, mas são cidadãos do céu. Eu agora vivo nesse mundo, mas estou esperando o arrebatamento da igreja, porque eu tenho uma promessa de habitar eternamente no céu. Nós vivemos nessa dimensão. Estamos aqui no mundo, na terra, mas somos cidadãos dos céus. Não sabemos o dia nem a hora. Sabemos que um dia iremos ser tirados desse local aqui. Mesmo que morremos, fomos lá para o túmulo, um dia viremos buscar nosso corpo glorificado para habitar eternamente com o Senhor. O que mais eu aprendo aqui agora? Irmãos, por que Paulo diz que está escrito? Paulo explica aqui agora no versículo 27 aqui, olha. Porque está escrito: alegre-te, estéril, que não dá a luz, esforça e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. O que Paulo está dizendo aqui? Por que está escrito? Paulo explica a passagem 54, versículo 1. Isaías profetizou que, veja bem, a solitária, veja bem, aquela que era livre, ela ia ter mais filhos do que a escrava, porque está escrito: alegre estéril, que não dá luz, esforça e clama
tu que não está de parto, porque os filhos da solitária são mais do que as que têm marido. Primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, o profeta profetiza a prosperidade de Jerusalém restaurada, já no milênio, a Jerusalém restaurada, mas mostrando exatamente a Jerusalém celestial, fazendo analogia com a igreja. Você não acha que tem mais cristãos no mundo do que árabes e do que muçulmanos? Claro que tem, irmãos. Embora a religião que mais cresce no mundo são muçulmanos, mas tem mais cristãos. A profecia se cumpriu literalmente. Só falta uma coisa: Jesus arrebatar a igreja para ser restaurada em Jerusalém, para inundar aquilo lá de cristãos. Que o próprio judeu, 144 mil judeus vão pregar o evangelho de Cristo na grande tribulação, para salvar muitos, milhares e milhares de judeus. Então, esse é um ano de regozijo, porque a esterilidade foi transformada em frutificação. Pode dizer assim: olha, vai chegar o dia que aquela que não tinha filhos vai frutificar tanto que vai existir regozijo tremendo na terra. Qual foi o louvor dos anjos quando Jesus nasceu? Paz na terra aos homens de boa vontade, não é isso? E os louvores celestiais dos anjos lá louvando e adorando ao Senhor nosso Deus, e aqueles que adoram ao Senhor. Então Paulo usa essa ilustração como sendo a fertilidade de Sara, e não a fertilidade de Agar. A fertilidade de Sara, não o ventre. Aqui surgiu uma outra questão teológica aí, da unção do útero profeta, do útero profético. Tem um camarada aí que se diz o apóstolo da unção do útero profético. A mãe dele, Deus ungiu o útero dela para ele nascer, para ele ser o apóstolo de multidões. É brincadeira, né? Mas não é verdade. Só Deus para ter misericórdia, irmãos. Então, olha, sabe, inventar doutrina, inventar tradições, e as pessoas ficarem submissas, subjugadas a essas coisas, é o que mais o nosso adversário faz, irmãos. E se as pessoas não conhecerem a Bíblia Sagrada, elas sabem que é verdade? Sabe que é verdade? Olha, é verdade mesmo. O camarada é ungido por Deus para abençoar outras pessoas, e fica embaixo da minha unção, que você está embaixo da unção do útero profético, para ser bênção para todas as nações. Irmãos, não é nada disso, irmãos. Paulo está dizendo assim, que através de Sara, Deus ia abençoar aquela vida, e ela se tornaria mãe de multidões, através da sua genealogia, através da genealogia dela, de Abraão, que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e vem vindo e saiu Jesus Cristo, e hoje nós temos a igreja, irmãos, a igreja, a multidão aqui é a igreja que vive agora. Então Paulo usa essa ilustração como sendo a fertilidade de Sara. Agar é o símbolo da Jerusalém terrena, é improdutiva espiritualmente, porque a alegoria aqui é espiritual e não é carnal. A coisa difícil de entender, irmãos, numa alegoria ou numa parábola, é separar o que é carnal, o que é humano e o que é espiritual. Só para entender, porque Paulo escrevendo aos Coríntios bem claro uma coisa: o homem carnal não entende as coisas espirituais, mas o homem espiritual entende o que é do Espírito e discerne tudo que é do Espírito. Não é fácil você discernir o que é carnal, o que é espiritual, se você não for espiritual. Porque as pessoas são levadas por tantas fábulas? Porque não raciocina espiritualmente. Não raciocina espiritualmente. Então Sara
é um símbolo da produtividade da igreja cristã. Cresce dia a dia, Deus vai acrescentando o número. A citação dessa comparação é mostrar o número dos filhos de ambas. Verso 28 agora você vai entender. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Isaac recebeu a promessa de Deus que ia nascer através de Abraão e Sara. Nós somos filhos da promessa, porque nós somos agora também da descendência de Cristo. Veja bem, somos nascidos por Cristo, somos gerados por Cristo, como nova criatura em Cristo, lavado pelo sangue de Cristo, porque Cristo também faz parte dessa família. Que você vai encontrar genealogia lá, que você vai entender tudo isso que eu estou falando. Então nós aqui, irmãos, nós somos agora, Paulo está mostrando exatamente a comparação, para mostrar a comparação, o número de filhos de ambas, é mais os filhos de Sara do que os filhos de Agar. Paulo se inclui entre aqueles que correspondem a Isaac, nessa alegoria, versículo 28, mas nós, irmãos, nós somos, pode dizer para os irmãos da Galácia, nós irmãos, nós somos, mais do que essa tradição aí que vocês querem seguir, nós somos mais do que esses costumes que vocês querem seguir. Por quê? Nós somos filhos de Deus, nascidos em Cristo para vivermos eternamente com o Senhor. Que mais eu aprendo aqui, irmãos? Somos filhos da promessa de Deus. Abraão concretizado em Isaac, verso 28. Foi concretizado em Isaac, verso 28, a promessa que Deus fez a Abraão. O atrito entre os dois filhos de Abraão, versículo 29 aqui agora, para você entender. Verso 29, mas como então aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Por que as pessoas que não são cristãs perseguem você que é cristão? Se você puder, abre a sua Bíblia aí no livro da Gênesis, capítulo 28. E eu quero que você guarde bem esse capítulo. Gênesis, capítulo 28. O atrito entre os dois filhos de Abraão. É o atrito que existe hoje entre nós, igreja, e as pessoas que não são cristãs. Por que seu chefe não gosta de você se ele é macumbeiro? Mas não vai gostar mesmo. Seu vizinho, seu parente, se não é cristão, meu amigo, não vai gostar. Pode até dizer, não, eu gosto de você, gosta nada. Gênesis 28, do 1 ao 13, diz assim, Gênesis 21, do 8 ao 13, Gênesis capítulo 21, aliás, perdoe, irmãos, Gênesis capítulo 21, versículo 8 ao 13, Gênesis capítulo 21, versículo do 8 ao 13, assim, e cresceu o menino, e foi desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado, e viu Sara que o filho da Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava, e disse a Abraão, ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência, mas também o filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamada a tua descendência. Por que os árabes, eles dizem assim, nosso Deus de Abraão, Isaac e Ismael. Abraão, Isaac e Ismael. A Bíblia diz que Deus é o Deus de Abraão,
Isaac e Jacó. Vocês estão entendendo o mistério? Qual é a briga dos muçulmanos com os cristãos? Porque eles não aceitam que Jesus Cristo é o Filho de Deus da promessa para salvar a humanidade. Eles creem que é exatamente o líder deles lá, o Maomé. Se Maomé foi um profeta, foi um guerreiro, tudo bem. Mas ele foi filho de Deus como eu e você somos, nascido em carne. Jesus nasceu em carne, mas através do Espírito Santo. Não nasceu de um relacionamento homem-mulher. Jesus nasceu no relacionamento entre o Espírito Santo e uma virgem. E a Bíblia diz, aqui é que entra a questão que a teologia hoje também não preserva com gratidão, a teologia do nascimento virginal de Cristo. Porque Jesus nasceu de uma virgem que continuou virgem. Como é isso, pastor? Pergunta para Deus que você vai entender. Somente pelo olhar da fé. Somente através da fé que vamos entender isso. Irmãos, se tem uma coisa que a turma larga o pau na igreja católica, mas se tem uma coisa que a igreja católica defende, é a virgindade do nascimento de Cristo. E nós hoje, muitas vezes, nós esquecemos disso, porque esse é o maior mistério da fé, como diz os católicos. É verdade, é o mistério da fé, irmãos. E mistério, se é mistério, ninguém entende não, porque é mistério. Ué, como é que eu vou entender isso? E não queira você entender, que você não vai entender se não for pelo Espírito Santo de Deus, não. Vai dar um nó na sua cabeça e você vai ficar com um monte de interrogação. Vai ficar que nem o pica-pau quando está com um monte de interrogação lá. Mesma coisa. Mas através do Espírito Santo você vai entender sobre essa questão. Então Paulo fala exatamente sobre essas duas pessoas agora e o atrito entre as duas correntes ideológicas. O cristianismo, irmãos, é a ação de Deus no mundo através de Cristo. As outras religiões são ações humanas e demoníacas no mundo, gerando filhos para a perdição. Só que você vai dizer isso para as pessoas, irmão, isso é utopia, isso aí é coisa do passado, isso aí, irmãos, isso é a maior realidade. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Quem nasceu de novo vai morar no céu, quem não nasceu de novo não vai morar no céu, irmãos. Só isso. Não existe o jeitinho brasileiro. E os irmãos orem, que se for aprovado a verba que estão solicitando aí para soltar aquele filme, vamos usar a palavra abençoado, entre aspas, né? Os irmãos entenderam. Que querem lançar aí, né? Ô irmãos, só Jesus para nos dar subsistência. Que estão aí, já está aprovado lá no Congresso, já só falta o chamegão. Aquele lá, deixa bem claro, do Jesus gay lá. Já está aprovado. Irmãos, cuidado, essa briga, irmãos, contra a igreja, só vai terminar o dia que a igreja for arrebatada. Aí que as pessoas vão entender por que a Bíblia fala que a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Nós, igreja, irmãos, vivemos numa batalha, e essa batalha começou lá no ventre de Sara. Os dois filhos, lá no ventre de Sara lá, esses dois filhos daqui de Sara aqui, esses dois filhos de Abraão, aliás, o Ismael da serva e o Isaac da Sara,
Essa guerra começou lá, aqui, nesse capítulo 21, do Gênesis, versículo 8 ao 13. Quando Ismael começou a caçoar, começou a zombar do filho da Sara, e ela pediu para o marido dispensar aquele filho que ela tinha pedido para o próprio marido dar para ela. Essa guerra continua, irmãos, continua, e só vai terminar o dia que a igreja for arrebatada. Nós vamos ser caluniados, defamados, vamos ser castigados, irmãos. Por isso, irmãos, que você não espere dias melhores de políticos, não, porque o político vive embaixo de um domínio de forças que ele não pode vencer. Só quem pode vencer essa força do mal é a igreja em oração. Só isso. A igreja em oração é que pode vencer essa força do mal. Do contrário, nós não vamos vencer, não, irmãos. E Paulo vai continuar assim, diz que os filhos da promessa são espirituais, os filhos da escrava são carnais e desobedientes. Irmãos, como é que você pode dizer que você é filho de Deus e você colocar um colete de bomba e chegar num lugar que tem uma multidão de pessoas, você explodir aquilo, você morrer, porque tem uma promessa para mim de 7 virgens no céu? E agora tem as moças também, né, que tem 7 maridos. Oh, irmãos, como isso é doído, irmãos. Isso dói para mim, irmãos. Só Deus para ter misericórdia dessas coisas. Então os filhos da escrava não têm herança com os filhos da promessa, versículo 30, para você entender aí. Mas que diz a escritura: lança fora a escrava e o seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Não existe comunhão entre trevas e luz, não existe concordância entre os filhos da luz e os filhos da Belial, não existe concordância, irmãos. Não tem unidade, vai ter sempre dissensão, vai ter sempre guerra. Existe uma grande diferença entre o cristão e o não cristão, versículo 30 aqui. Nós cristãos, irmãos, somos filhos da livre, para sermos herdeiros da salvação em Cristo, versículo 31. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Nós somos herdeiros da salvação em Cristo, somos filhos da livre, porque Cristo nos libertou, estamos libertos por Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja, irmão, não precisa ficar preocupada com certas ideologias e metodologias humanas, não. A igreja tem que se fundamentar na palavra de Deus, já acabou, irmãos. É a palavra que diz para nós, já acabou. Vivemos segundo a palavra. Nós cremos na palavra e temos que viver segundo a palavra de Deus. Concluindo, irmão, será que a nossa mente em Cristo consegue entender todo esse privilégio que nós cristãos? Vê o privilégio que você tem como cristão. Uma mulher velha e um velho, pastor. Uma velha e um velho. Não pode ter filho. Aí Deus fala assim, ó: eu vou dar um filho para vocês, porque através desse filho eu vou salvar a humanidade. Está nas minhas palavras para você entender. Aí Deus, quando Sara e Abraão não tem mais recurso humano, Deus dá um filho para o casal. E através desse filho vem a dinastia, vem a genealogia, e chega em mim e em você agora, que somos libertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É dessa promessa que Paulo está falando desde o capítulo 1 dos Gálatas. O privilégio que o cristão tem de ser participante dessa promessa de Deus a Abraão. Oh, irmãos, nós somos privilegiados e muitas vezes não entendemos as coisas grandiosas que Deus tem para nós cristãos. Você cristão não é qualquer coisa nesse mundo, não.
Você tem um hino do pastor Armando Filho, diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Mas será que nós, irmãos, valorizamos a salvação em Cristo? Será que nós valorizamos a salvação que Deus nos deu em Cristo, irmãos? Ser cristão é ser produto de uma promessa de Deus aos seres humanos. Nós somos produto de uma promessa há 4.000 anos, irmãos. Você desfruta essa promessa hoje, e as pessoas erroneamente pegam esse texto, faz uma miscelânea, faz um monte de heresia, para dar liberdade para as pessoas ir para o inferno. A verdade é essa. E por último, para encerrar, ser cristão é participar do plano eterno de Deus. Somos participantes do plano eterno de Deus. Irmãos, eu estava pensando nisso aqui, eu falei, meu Deus do céu. Sabe, irmãos, ser cristão, como dizia Dr. Lloyd Jones, ser cristão é a maior dádiva que o ser humano pode receber. Ser cristão, nasci de novo em Deus, a morte não tem mais domínio sobre a minha vida, e eu tenho uma vida eterna com Deus. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.